Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Fé em Letras. Hoje vamos mergulhar em um livro que me deixou profundamente inspirada. Ah, Que coisa mais importante do mundo? Do Victor Vieira. Leo. Quem já acompanha o canal sabe que eu amo livros sobre oração e esse aqui, gente, é especial. É o Victor Vieira, muita gente aqui no Brasil conhece ele, né? Ele foi líder da Igreja Base, Foi? mas atualmente ele é missionário e intercessor na EOPQC, lá nos Estados Unidos. E Exatamente. esse livro é um convite para a gente conhecer a jornada pessoal dele com oração. Isso. As lutas, as descobertas. O que o levou a ter uma vida de oração tão vibrante, né? Tão cheia de paixão. É isso, é isso. E antes de começarmos, aquele recadinho especial, né? Claro. Se você gosta do nosso conteúdo, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse episódio com seus amigos. Importante. E claro, deixem aqui nos comentários sugestões de livros que vocês gostariam que a gente explorasse. Adoro. A sua participação é fundamental para a Fé em Letras crescer. Com certeza. É. A gente adora a interação de vocês e saber que estamos construindo essa comunidade juntos. Bom, voltando ao livro, uma coisa que me chamou a atenção logo de cara foi a história de Victor, né? Ele conta que, desde jovem, era fascinado pela ideia da presença de Deus, de um lugar onde essa presença pudesse habitar, assim, de forma intensa, sabe? Sim. E essa busca o impulsionou a tomar uma decisão radical, deixar tudo para trás aqui no Brasil e se mudar para os Estados Unidos, Nossa. para se dedicar integralmente à intercessão na EOPQC. Que é a Casa Internacional de Oração. Isso em Kansas City. Largar tudo e ir para outro país Uhum. em busca de uma vida de oração mais profunda, não é para qualquer um, né? Não. E ele descreve essa experiência com tanto entusiasmo, né? É. Chega a ser contagiante, assim, a forma como ele fala da comunidade da EOPQC. Total. Músicos, cantores, intercessores, todos unidos, né? Com um único propósito. É. Buscar a face de Deus dia e noite. E ele compartilha no livro momentos incríveis que mostram como essa apuração na oração transformou a vida dele. Legal. Uma das histórias que mais me marcou foi a que ele usa para ilustrar a importância da gente enxergar a oração como um privilégio e não como uma obrigação. Ele fala do episódio da transfiguração de Jesus, lá em Lucas 9, quando Jesus leva Pedro, Tiago e João para o alto de uma montanha para orar. Mas os discípulos, cansados, acabam caindo no sono. É verdade, quem nunca, né? Parece que a gente tem essa tendência natural de se distrair, Total. bocejar, pensar em mil coisas quando a gente está ali em oração. É. E é nesse ponto que Vitor nos faz uma pergunta que me fez refletir. Para você, a oração é um privilégio ou uma obrigação? Nossa, essa pergunta é poderosa, né? Ela nos leva a questionar a nossa postura, né, diante de Deus. Será que a gente está buscando a presença dele com alegria, com expectativa, ou apenas cumprindo uma espécie de lista de tarefas espirituais? Exatamente. A forma como a gente encara a oração faz toda a diferença na nossa experiência com Deus. Dúvida. Sem dúvida. E o Victor nos convida a redescobrir a beleza de um relacionamento íntimo com o Pai, né? Onde a oração é, no nosso canal de comunicação, um espaço de intimidade e entrega. Verdade. E ele lista vários motivos pelos quais considera a oração a coisa mais importante do mundo, né? Ele argumenta que a gente vai orar para sempre, que Jesus ora e intercede por nós continuamente, Sim. que a oração nos permite contemplar a glória de Deus, que nos concede graça e misericórdia, e nos torna parceiros de Deus na sua obra aqui na Terra. Ufa! É muita coisa. Realmente, o Victor coloca a oração como o fio condutor da nossa vida com Deus, né? O alicerce da nossa fé. E para ilustrar a importância da gente direcionar nosso coração para Deus, ele usa uma imagem que eu achei muito forte. Bom, Ele fala sobre como a gente se torna semelhante àquilo que a gente adora. Usando como base o Salmo 115. Lembra daquele texto que fala sobre os ídolos? sim. Que eles têm boca, mas não falam, olhos, mas não veem. Sim. Aí ele conclui, aqueles que os adoram se tornam como eles. Nossa, que forte. Sim. É como se a nossa atenção, aquilo que a gente colocar no centro da nossa vida, moldasse o nosso ser, né? Exatamente. E aí ele nos desafia, né, a questionar com quem você está se tornando parecido. É verdade. Ele nos leva a avaliar as nossas influências, o que a gente tem alimentado na nossa mente e como isso impacta a nossa relação com Deus. É o chamado para a gente colocar Deus no centro, né? Buscar a sua face acima de tudo. Totalmente. E falando em buscar a presença de Deus, o Victor nos apresenta a história da Maria de Betânia. Irmã de Marta e Lázaro. Isso, exatamente. A história de Maria
sentada aos pés de Jesus, enquanto a Marta estava lá se preocupando com os afazeres domésticos. Ah, lembro dessa história. E Jesus elogia a Maria, né? Que? Por ter escolhido a melhor parte, aquela que não lhe seria tirada. E o Victor usa essa história para nos convidar a desmistificar a ideia de que a vida de oração é sem prazer. Ele mostra pra gente que a verdadeira alegria, a satisfação profunda que a gente busca, só pode ser encontrada em Deus. Ele fala sobre as delícias perpétuas que a gente encontra na presença de Deus. Imagina só. Delícias eternas. É como se ele estivesse dizendo, gente, a vida com Deus é abundante, é cheia de alegria, de paz, de satisfação, que transcende qualquer prazer passageiro desse mundo. É verdade. Ele nos convida a experimentar essa plenitude, né? Que só Deus pode oferecer. E para nos ajudar a trilhar esse caminho de intimidade com o Pai, ele se debruça sobre a oração do Pai Nosso. Legal. Não como uma fórmula mágica, mas como um guia para uma vida de oração vibrante e autêntica. Ele destaca a ênfase na paternidade de Deus, na busca pela sua vontade e no reconhecimento da sua grandeza. É como se ele estivesse nos dizendo, olha, a oração não é sobre pedir coisas para Deus, mas sobre se conectar com Ele. Sobre alinhar o nosso coração ao dele. Verdade. E ele nos convida a olhar para cada frase da oração do Pai Nosso com novos olhos, né? Sim. A perceber a profundidade do significado por trás de cada palavra. É um convite para redescobrir essa oração tão familiar para muitos de nós. Com certeza. E para a gente finalizar essa primeira parte do nosso mergulho. O Victor compartilha alguns segredos para uma vida de oração vibrante. Segredos. Conta pra gente. Ele nos lembra que Deus ama a nossa presença. Que deseja que a gente seja seus parceiros. Sim. Que as nossas orações, mesmo as mais simples, importam. E que, por meio da oração, a gente se conecta com as emoções de Deus. Nossa. São insights poderosos, né? Que nos impulsionam a ter uma vida de oração mais autêntica, mais profunda e conectada com o coração do Pai. Com certeza. E mal posso esperar para a gente continuar essa conversa na próxima parte do nosso Fé em Letras. Eu também. Fiquem ligados, pessoal, que tem muito mais por vir. E aí, pessoal, prontos para continuarmos a nossa imersão em A Coisa Mais Importante do Mundo? Sim. Na primeira parte, a gente explorou a jornada do Victor com a oração. E como ele descobriu a beleza de se conectar com Deus de forma íntima e autêntica. E vimos também como nossa adoração nos molda. A importância da gente escolher a melhor parte. Com Maria de Betânia e os segredos para uma vida de oração vibrante. Isso. E agora? Agora a gente vai mergulhar num conceito que me deixou fascinada. A casa de oração. Victor, ele nos leva a entender o profundo desejo de Deus de habitar no meio do seu povo. Sim. De ter um lugar onde ele possa ser adorado e glorificado continuamente. E para ilustrar isso? Ele usa a história de Jesus purificando o templo. Lá em Mateus 21. Sim. Lembra da cena? Lembro. Jesus entra no templo. E encontra comerciantes vendendo animais para sacrifício, cambistas trocando moedas. Um verdadeiro mercado. E a reação de Jesus é intensa. Eu lembro. Ele derruba as mesas e expulsa os comerciantes, reafirmando o propósito daquele lugar, né? Ser uma casa de oração. Isso. Não um centro comercial. É impactante a gente imaginar essa cena, né? Nossa, total. Jesus realmente se indignou com aquela situação. Sim. O que será que essa reação nos revela sobre o coração de Deus? Eu acho que mostra a importância que Ele dá para nossa comunhão com Ele. Nosso tempo de oração. Sim. Ele não tolera nada que se interponha entre nós e o Pai. Verdade. É como se Ele estivesse dizendo, eu quero que a minha casa seja um lugar de encontro, de intimidade, de adoração. Sim. Onde meu povo possa se aproximar de mim. Sem distrações. Sem distrações. Essa é ênfase na casa de oração. Me fez lembrar da profecia de Isaías. Que declarou, a minha casa será chamada a casa de oração para todos os povos. Verdade. Isaías profetizou sobre um tempo em que pessoas de todas as nações se uniriam para adorar a Deus num só lugar. E o Victor nos desafia, né? A construirmos casas de oração nos nossos dias. Sim, mas como assim? Sejam elas físicas ou espirituais. Ou seja,
Não se trata apenas de ter um prédio, um templo, mas de criarmos intencionalmente ambientes propícios à oração. Ah, tá. Seja em nossas casas, em grupos de amigos, na igreja. Sim. Lugares onde a adoração e a intercessão fluam livremente. Isso é sobre a gente cultivar, né? Uma atmosfera de busca pela presença de Deus, de adoração e intercessão. Isso. Onde quer que a gente esteja. Exatamente. E para nos inspirar a construir essas casas de oração, o Victor, ele nos apresentou o exemplo do rei Davi. Ah, legal. Um homem apaixonado por Deus, né? Que revolucionou a adoração em Israel. É verdade. Davi era conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Sim, sim. Mas o que ele fez de tão especial em relação à adoração? Davi olhou para o céu e viu que a adoração a Deus era contínua, ininterrupta. Então ele se inspirou nisso para criar um sistema de adoração, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com músicos, cantores e porteiros que se revezavam para que a adoração nunca parasse. Isso é incrível, né? Imagina só o impacto que essa atmosfera de adoração constante teve no povo de Israel. Com certeza. E essa paixão de Davi pela presença de Deus fica evidente, né? Em vários salmos. Em um deles, o Salmo 27, ele declara: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Que lindo, né? Davi tinha uma verdadeira obsessão por estar perto de Deus. E essa busca o impulsionou, né, a criar um ambiente que facilitasse essa intimidade. Ele não queria apenas construir um templo físico, mas fazer da adoração a Deus o centro da vida do povo de Israel. Exatamente. E o interessante é que essa prioridade que Davi deu para a adoração teve um impacto direto, né, no seu reinado. É verdade. Durante o governo dele. Israel viveu um período de grande expansão e prosperidade. Ou seja, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, as outras áreas da nossa vida também são abençoadas. Com certeza. E o Victor, ele nos convida, né, a aplicar essa mesma lógica nas nossas vidas. Se a gente quer ver a bênção de Deus se manifestando nas nossas histórias, a gente precisa, como Davi, fazer da sua presença a nossa prioridade. Isso. E para ilustrar esse princípio, o Victor nos conta a história de Obed-Edom. O homem que hospedou a Arca da Aliança por 3 meses. Ah, sim. Você lembra dessa história? Ele já estava levando a Arca para Jerusalém. Mas no caminho aconteceu um acidente. Um homem, Uzá, tocou na Arca e morreu na hora. Davi ficou apavorado. E decidiu deixar a Arca na casa de Obed-Edom por um tempo. Imagina o medo que Davi sentiu, né? Mas o que aconteceu com Obed-Edom e a família dele? A Bíblia diz que eles foram extremamente abençoados por Deus. A presença da Arca trouxe prosperidade e alegria para a casa de Obed-Edom. É legal. Deus honrou, né? A disposição do Obed-Edom é hospedar a sua presença. Mesmo que por um tempo limitado. E o Obed-Edom não queria se separar dela. Ele tinha experimentado o poder da presença de Deus, né? Não queria mais viver longe dela. E Davi, sensível a essa busca, contratou ele como porteiro do tabernáculo. Para que ele pudesse estar sempre perto da arca. Que história inspiradora, né? Obed-Edom escolheu estar perto da presença de Deus. E essa escolha transformou a vida dele para sempre. Ele entendeu o que o salmista quis dizer quando escreveu: pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Exatamente. O Victor nos convida, né, a ter essa mesma fome pela presença de Deus. Para reconhecer que nada se compara à alegria de estarmos perto dele. E ele vai além, né? Afirmando que essa prioridade pela oração, pela adoração, pela busca pela presença de Deus, não é algo apenas individual. Mas que deve ser o centro da vida da igreja. Da igreja, sim. Ele nos mostra, através da história da igreja primitiva, como a oração era um motor do avivamento, né? A força que impulsionava a expansão do evangelho. Ele cita o livro de Atos, que descreve a igreja se reunindo constantemente para orar. E como essas reuniões geravam milagres, libertações e uma ousadia sobrenatural. Para pregar o evangelho. A igreja primitiva entendia o poder da intercessão, da unidade em oração. É verdade. Eles se dedicavam à oração com paixão
com perseverança, e os resultados eram extraordinários. E o Victor nos desafia, né, a resgatarmos essa prática, Sim. a colocarmos a oração como centro da vida da nossa igreja, a buscarmos a manifestação do poder de Deus através da intercessão. Ele nos convida a sermos, né, uma igreja que ora, Sim. que intercede, que clama pela vontade de Deus na terra, assim como a igreja primitiva fazia. E quem sabe a gente experimenta o mesmo mover sobrenatural que eles vivenciaram. Isso aí. E na próxima parte do nosso Fé em Letras, a gente vai explorar como a gente pode colocar em prática essa paixão pela oração. Legal. Como a gente pode se tornar verdadeiros adoradores, que buscam a presença de Deus acima de tudo. Isso aí. Fiquem ligados. E aí, pessoal? De volta para o nosso Fé em Letras. Para finalizar nosso mergulho em a coisa mais importante do mundo. Isso. Vamos nos aprofundar na prática da oração. Sim. O que a gente pode aprender com a forma como os apóstolos oravam. Boa pergunta. O Victor, ele nos convida a olhar para o Novo Testamento e observar as características das orações apostólicas que podem nos inspirar e revolucionar nossa própria vida de oração. Legal. Uma das características que mais me chamou a atenção foi o foco positivo. O Victor destaca como as orações dos apóstolos se concentravam em pedir a Deus para liberar coisas boas, em vez de se concentrar em remover coisas ruins. É uma mudança de perspectiva, né? Total. E como isso funciona na prática? Em vez de orar para Deus tirar a tristeza, a gente pode orar para Ele nos encher de alegria. Entendi. Em vez de pedir para Ele afastar a doença, a gente pede para Ele nos conceder saúde e força. Legal. É como se a gente estivesse se alinhando com a vontade de Deus, declarando a sua bondade e o seu poder sobre as circunstâncias. Nossa, faz muito sentido. Quando a gente se concentra no que Deus pode fazer, a nossa fé se fortalece, a nossa esperança se renova. E a gente para de dar tanta atenção para os problemas. Exato. E o Victor, ele dá vários exemplos de orações apostólicas. Sim. Com esse foco positivo. Em Romanos 15.13. Sim. Por exemplo, Paulo, ele ora para que Deus encha os cristãos de Roma com toda alegria e paz na fé. Sim. Para que eles sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Que imagem linda, né? Né? Sermos inundados pela alegria e pela paz que só o Espírito Santo pode dar. Exatamente. É realmente inspirador. Essa imagem, ela me faz pensar num rio transbordando. Sim. Levando embora toda a tristeza, toda a ansiedade. E além do foco positivo, o Victor também destaca a gratidão. Sim, sim. Como elemento central nas orações apostólicas. Verdade. Os apóstolos, eles constantemente agradeciam a Deus pelas bênçãos recebidas, pelo seu amor, pela sua fidelidade, mesmo em meio às dificuldades. A gratidão é realmente poderosa, né? Ela nos ajuda a enxergar as coisas boas que Deus tem feito em nossas vidas. Mesmo quando as coisas estão difíceis. É como se a gente colocasse um holofote nas bênçãos de Deus, em vez de focar nos problemas. É isso. E o Victor, ele nos encoraja a cultivar essa atitude de gratidão em nossas orações. A reconhecer e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Pelas pequenas e grandes coisas. A gratidão. Ela nos coloca numa postura de humildade. E nos aproximará do coração de Deus. E falando em aproximar do coração de Deus, o Victor também destaca a importância da unidade. Nas orações apostólicas. Os apóstolos, eles não oravam apenas individualmente, mas uniam em oração uns pelos outros, pelas igrejas, pela expansão do evangelho. Eles entendiam que a oração em unidade tem um poder especial. Que quando a gente se une num só propósito, a nossa força se multiplica. É verdade. E o Victor nos convida, né? A resgatarmos essa prática. A orarmos uns pelos outros, pelas nossas famílias, pela nossa igreja, pela nossa nação. É como se a gente formasse um exército de intercessores, lutando em oração pelas causas do reino de Deus. Exatamente. E por último, mas não menos importante, o Victor destaca a ousadia nas orações apostólicas. Os apóstolos não tinham medo de pedir coisas grandes a Deus, declamar
por milagres. Sim. De acreditar no impossível. Eles tinham uma fé inabalável, né? É. Confiavam no poder de Deus e não se limitavam. É verdade. Despedidos. Eles ousavam pedir, se ousavam crer, e Deus se movia em resposta à fé deles. E o Victor nos desafia, né? A ter essa mesma ousadia. Nas nossas orações, a romper com as nossas limitações, a quer que Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Que incrível. Esse livro realmente nos impulsiona a ter uma vida de oração. Mais poderosa, mais autêntica e alinhada com o coração de Deus. Com certeza. E para encerrar nosso mergulho, queria destacar algo que o Victor menciona no final do livro. Qual será o legado da nossa geração? Seremos uma geração que se ocupou em construir seus próprios reinos? Ou uma geração que se prostrou diante do Rei dos Reis, que fez da sua presença o centro de tudo? É uma pergunta poderosa, né? Que nos leva a refletir sobre nossas prioridades. Sim. O que realmente importa, no final das contas. O que a gente quer deixar como marca neste mundo. Verdade. O Victor, ele nos convida a deixar um legado de adoração, de intercessão, de busca pela presença de Deus. Um legado que inspire as próximas gerações a buscar o que realmente importa. E chegamos ao fim da nossa jornada por a coisa mais importante do mundo. É isso aí. Espero que vocês tenham sido impactados tanto quanto eu por essa leitura. Eu também. Que esse mergulho nos inspire a buscar uma vida de oração. Sim. Mais profunda, mais vibrante. E conectada com o coração de Deus. Com certeza. E não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal Fé em Letras, ativar as notificações e compartilhar esse episódio com seus amigos. É importante. A participação de vocês é fundamental para o crescimento do nosso canal. É isso aí. E se vocês gostaram do livro, deixem aqui nos comentários o que mais marcou vocês. Adoramos ler os comentários de vocês. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Que graça e a paz de Deus estejam com vocês.